muitíssimo bem-vindos. Vamos começar hoje aqui uma conversa de amigos com um convidado hoje extra especial, especialíssimo de corrida, o Santiago. Santiago, muito obrigada por aqui estares, por teres aceito o meu convite. Eu confesso que andei-te a seguir nas redes sociais, eu fui a tua stalker durante algum tempo e fiquei fascinada com o teu trabalho. Deixa-me só dizer-te que é muito difícil encontrar pessoas como tu, puras, assim na verdadeira concepção da palavra, e estou muito satisfeita por esta oportunidade de poderes partilhar connosco o teu trabalho, aquilo que tu fazes, que é incrível. Por favor, apresenta-te, ninguém melhor do que tu. Gratidão imensa, Rita, por este convite. É assim, sabes que eu durante muito tempo tive dificuldade em apresentar o meu trabalho, porque eu próprio fui construindo e tentando perceber de que é que se tratava. Hoje apresento-me como canal e autor espiritual, está bem? Autor porque já escrevi vários livros, já os editei, e canal porque aquilo que faço, a base de todo o meu trabalho é a canalização, ou seja, a mensagem inspirada, onde me conecto num período muito inspirado, onde de certa forma tenho acesso a outras, vamos chamar, dimensões, e é de lá que trago essas mensagens à Terra, a todos nós, a mim próprio, eu incluo, não é? Porque estou-me a incluir neste grupo a que chamamos de humanidade, porque eu próprio também tenho o meu processo de evolução enquanto homem, não é? Com certeza. E vou também usando todos estes ensinamentos no meu dia-a-dia, na minha vida, tentando fazer o meu melhor a cada dia e tentando evoluir, não é? Porque todos nós temos a nossa parte emocional, há muitas pessoas que têm traumas, há muitas situações, não é? E então, de certa forma, estas mensagens do divino permitem-nos aceder a uma outra consciência, uma consciência mais profunda de quem somos na realidade, e esta é mesmo a base do meu trabalho. É Anda absolutamente todo aqui à maravilhoso. volta desta canalização, não é a palavra que Portanto, se usa tu és um atualmente. canal, como tu dizes, portanto, recebes Exato, mensagens divinas e depois canalizas. Na realidade é isso que exato. tu fazes. É isso. Explica-me Sou só um uma coisa. intermediário, não És é? Como se intermediário. tivesse o telefone, não é? Exatamente. Uma linha, e E é depois, isto. e tu transmites a mensagem. Como é que isso apareceu na tua vida, Santiago? Explica lá, como é que isso apareceu na tua Olha, vida? foi tudo inesperado. Foi num retiro que fiz em Fátima, em novembro de 2012. Foi num período que eu estava com muitas dúvidas na minha mente. Na altura era empresário, trabalhava imenso, adorava o que fazia, mas começaram a vir muitas dúvidas e participei naquele retiro. Foi quase um escape. Foi mesmo, foi um escape. Pensei, ok, vou parar. Eram 2 dias e meio, salvo erro, na altura, e decidi mesmo fazer essa pausa, e aí isso tudo se revelou. Foi algo que não estava mesmo à espera, e eu acho que as maiores revelações da nossa vida são mesmo quando nós não temos expectativas. Eu nunca tinha meditado, não conseguia, tinha tentado há uns anos atrás na Índia, mas sem sucesso. Não tinhas sucesso, não conseguias. Não tinha conseguido porque estava no meio, na altura, na natureza e no meio de umas pedras e assim, que hoje em dia adoro meditar na natureza e no meio das pedras. Mas pronto, Nessa é tudo. altura ainda se calhar não estavas preparado para isso, não? Ainda não Não tinhas estava, chegado. não estava, Exatamente. não estava. Estava com a mente com outra consciência, com outras ideias, ainda tinha de construir e passar por muita coisa na vida até chegar a este momento de abertura, não é? Exatamente. E de me questionar mesmo o que é que andava a fazer e o que é que queria fazer dali para a frente. E foi mesmo de veras surpreendente a conexão, tudo aquilo que me surgiu do nada, as imagens que vi, o coração parecia que transbordava de amor, toda a luz. Era tudo desconhecido, mas por outro lado parecia tudo familiar, sabes? Como um regresso a casa, Fazia quando sentido, não é? Fazia tudo chegas a algum sentido. lado e não sabes o que é que está a acontecer, o que é que está a surgir. Parece tudo novo, mas o teu coração diz-te, ok, estás em casa. É algo assim.
grandioso. Ficaste assustado, Santiago, nessa altura quando isso te aconteceu, porque não estavas à espera que se calhar que isso te acontecesse. Eu acho que nós ficamos um bocadinho assustados, não é? Houve um misto de emoções De muito grande, emoções. muito forte, e houve alguns momentos que sim, que eu até tive acessos a regressões espontâneas, onde me via em cenários antiquíssimos. Via uma personagem, não conseguia ver a cara, mas sentia-me como se fosse essa personagem, não é? Porque conseguia sentir a emoção, neste caso até foi um homem, o primeiro acesso à vida passada que tive assim de uma forma espontânea, e foi nesse retiro, e na altura sei que tinha 2 ou 3 pessoas à minha volta a conduzirem, não é? Pessoas com experiência, e de certa forma a tomarem conta de mim, porque foi assim algo muito surpreendente, foi mesmo surpreendente. Uma experiência muito Sim, forte sim. mesmo. E Quase que tens chocante, não razão, é? tens Quase que razão, porque chocante, não é? sim, tens razão, porque houve alguns momentos que sim, também com medo faz parte, não é? Faz É o parte, não desconhecido. é? É o desconhecido, é o sair da zona de conforto, não é? Que foi aquilo que tu Exatamente. fizeste. Porque tu eras um empresário, trabalhavas imenso, tinhas a tua cabeça no negócio e no trabalhar e tudo mais, e de repente dás assim uma reviravolta na tua vida Sim, foi, fantástica. foi uma viragem mesmo muito grande. Não foi fácil, não vou dizer que foi fácil, não foi. Foi primeiro compreender o que é que me estava a acontecer, e depois uma necessidade que vinha de dentro, que era enorme, de me libertar de tudo aquilo e mudar mesmo de vida. Isto foi no plano material e no plano humano, não foi simples, não é? Porque depois estamos a Claro, falar da família, dos amigos mais exatamente. próximos, Os e colegas, não é? Os amigos de os faculdade, o colegas. meio social que nos envolve, as pessoas não disseram, tu és maluco, tu estás Sim, sim, doido, sim. o que é que tu vais fazer? Houve amigos que foram muito sinceros e muito verdadeiros, foi muito bonito, e que tiveram. Eu lembro de uma amiga que me sentei com ela e ela dizia-me: olha, se isso viesse de outra pessoa, eu iria dizer que estavas louco, mas vindo de ti, e conhecendo tão bem como conheço, é algo grandioso que está a mexer tanto contigo. Não compreendo bem o que é que te está a acontecer, mas respeito imenso, e isso foi muito gratificante. Claro que há sempre as pessoas depois também que falam, mas que não têm coragem de te encarar. Dizer na Lembro-me tua cara que, mesmo, não é? lembro-me que os meus pais ficaram muito desconfortáveis com toda esta situação, porque eu tinha uma vida estruturada e de Claro, repente eu decidi compreendo. largar tudo. Isso é mesmo saltar quase de paraquedas sem paraquedas, não é? Foi É um mesmo, bocadinho é mesmo. assim. Tu achaste Foi, que pronto, estou neste momento, o meu caminho é este, não é aquele que eu tinha construído até agora, e agora vamos seguir, vamos ouvir as mensagens e vamos continuar neste caminho. é algo que é tão grandioso, porque vem de dentro, sabes? Que tu ouves a voz, sentes aquela força no coração, e é impossível voltares para trás, não é? Mesmo nos momentos em que estava no plano racional, às vezes pensava: será que estou tonto? Será que estou louco? O que está a passar comigo? Mas depois lia as mensagens que ia recebendo e faziam todo o sentido, encaixavam e davam uma estrutura. Tudo dava uma estrutura Portanto, fazia muito. sentido, não é? Tudo aquilo que tu Exato, estavas a exato. passar. Significa, Santiago, que tu ouves mesmo uma voz, tal como a minha voz, ou outra, tu ouves essa Exato, voz exato. e depois Exato. tu até escreves as mensagens, não é? Para não Escrevo as te perderes. mensagens. Eu acho isso incrível. E os livros que tu fizeste, se eu não estou Sim. em erro, foi exatamente essas mensagens que tu foste ouvindo e que foste Exatamente, escrevendo. são todos canalizados. Eu até tive o cuidado de os colocar aqui, Mostra, só mostra. E sim, mostra-nos, por favor, partilha por connosco. curiosidade, sim. Este foi o primeiro livro que escrevi, que tem o título, não sei se conseguem ver bem, mas tem o título Jamais Jamais, Voltarei. jamais voltarei. Marcou-me imenso, foi escrito em vários locais ao longo de Portugal. Iniciei a escrita em Fátima, iniciei a escrita, eu salvo erro, fui para ficar 2 ou 3 dias, fiquei 5, foi uma coisa assim. Mas a sensação que tive, Rita, é que parece que atravessei uma porta, que foi a entrada em Fátima, e parece que estive a viver noutro mundo durante aqueles dias. Foi pura Fantástico, magia, pura magia. Foi uma coisa surreal mesmo. maravilhoso. Eu recordo-me de chegar
eu comecei a escrever este livro numa capela, a capela de Santo Estevão na Via Sacra. E eu recordo-me, quando cheguei à porta da capela, estava o funcionário, o guardião, vamos chamar assim, da capela, e eu perguntei se era possível escrever ali. E o senhor foi tão simpático, tão agradável. Ele disse: esteja à vontade, nós fechamos à hora do almoço, mas esteja à vontade. E tu ficaste ali, deixaram-te Fiquei ali, ali, no teu fiquei ali. espaço, em harmonia. Sentei-me num cantinho, senti logo que era aquele canto, sentei-me, assim muito, num canto muito acolhedor daquela capela, e o senhor veio atrás de mim e olhou para mim e disse-me assim: escolheu um ótimo lugar. E eu sorri e ele disse assim: eu quando oro é aí que me sento. Que engraçado. E depois foi mágico, porque era uma altura, abril, a altura de muitas peregrinações, ali já perto de Exatamente, maio. nessa altura, perto de maio, exatamente. E então entravam vários grupos de oração e assim, e entravam, tinham toda o seu tempo, e depois saíam, entrava outro grupo. E eu recordo de um grupo de crianças que vinham de Espanha, que todos tocavam flautas e cantavam. E eu sempre a escrever, sem parar, sempre. Isso não te interrompia nem sequer os pensamentos? Não, eu estava Estavas quase que em completamente... transe, posso dizer assim, Sim, estavas num estado é. fantástico. Foi assim uma coisa mesmo lindo. E no fim, o senhor aproximou-se, já estava a capela vazia, e eu disse: é hora de almoço? O senhor disse: sim, mas esteja à vontade, pode continuar, quando terminar eu espero por si, mas vou-lhe pedir uma coisa: antes de sair, por favor, dê-me um abraço. Foi muito simpático esse senhor, Foi assim uma muito coisa. simpático. Depois o segundo livro, está aqui, Dois Dois Lagos Lagos Unidos. Unidos. Esse escreveste aonde, Este foi Santiago? no Foi assim? Nepal. Foi no Nepal. No Nepal, Foi incrível. mesmo pedido para ir ao Nepal. O Nepal é um lugar muito especial, com um povo extraordinário. Estamos a falar de uma zona muito alta, com uma conexão fortíssima, não é? Porque estive ali mesmo juntinho aos Himalaias. Tiveste mesmo quase lá em cima. A respiração custa mesmo, como dizem. É difícil. Eu não subi muito alto, Ah, mas na zona que estava não me ok. custou. Conseguias Sim, estar ali e sim, notaste que havia tranquilíssimo. ali uma força divina, Santiago. O que é Sem dúvida, que muito forte, sentiste? muito forte. E Fantástico. aquele povo tem uma alma muito especial, mesmo. Isso é o que nós todos ouvimos dizer, que na realidade que o Nepal é um povo que sofre imenso e que tem uma riqueza de espírito e são alegres e São ajudam, não é? incríveis. Eu tive essa bênção e depois tive também a bênção de estar em templos budistas e hindus misturados, em que no mesmo templo partilham as duas doutrinas. Não é? E Foi tu assim, foste aos templos, foi nos templos que tu escreveste ou foi nas ruas do Nepal, por onde ias passando, quando sim, surgiam as eu mensagens? escrevi muito na natureza também. E houve um lugar onde fiquei alojado em Katmandu, que tinha uma pequena varanda, onde ficava virado para as montanhas e onde escrevi muito. Eu nem sei, mas tive muitas horas a escrever. Uma vista maravilhosa, acredito, como inspiração, tu só precisavas de absorver aquela energia e ouvir das mensagens e escrever. Agora vou-te fazer aquela pergunta que muitas pessoas devem te fazer, Santiago, essas mensagens que tu ouves vêm do divino, mas vêm de quem? Alguém falou contigo, tu sabes de quem são essas mensagens? Percebes a minha pergunta? Porque há de haver muitas pessoas que se Sim. calhar fazem isto ou que não se apercebem. Exato. O meu mestre é Jesus e foi ele que me chamou a este caminho. Maravilhoso. Eu acho É, maravilhoso a humildade com que tu falas, Santiago. Tu és um ser de luz e tu tens uma humildade naquilo que tu fazes, no teu trabalho, é absolutamente incrível. Portanto, Jesus escolheu-te, foste sim, escolhido. exato. E acho Maravilhoso. que foi no momento certo em que, provavelmente por tudo aquilo que fui vivendo ao longo da vida, que estava mais aberto e mais preparado para isso. Claro que eu
hoje, olhando para a minha vida desde criança e para alguns episódios que se passaram comigo, eu hoje já consigo reconhecer essa sensibilidade que nasceu comigo, não é? É algo que nasce connosco. Exatamente. E até capacidades que tinha e que não valorizava ou achava que Ou eram achavas, se calhar, capazes. até que era um disparate ou que era uma coincidência, por exemplo, acontece Exato, muito, exato. não é? Nós, quando somos crianças, temos aquela ideia, porque de facto tu eras diferente das outras crianças, com certeza. Tens esse dom especial que já devias ter, e se calhar os teus primos, os teus amigos, lá está ele, não é? Porque não, acontece, essas coisas acontecem. E nós desvalorizamos, achamos, não, foi disparate meu, se calhar, não é? Porque nós, quando somos diferentes, torna-se um bocadinho complicado para os outros perceberem. Como é que é a relação? Como é que a tua família, já disseste que a tua família, de alguma forma, quando tu tomaste esse caminho, teve alguma sensibilidade, não é? Porque não é fácil, tinhas a vida estruturada. E como é que eles te apoiam agora? Apoiam-te, Santiago? A tua família apoia? Agora apoiam-me a 100%. Lindíssimo, isso é lindíssimo. Tudo foi ganhando uma estrutura. Passei por etapas complicadas, mesmo a nível material, nos primeiros anos foi muito, muito complicado. E depois também há, mesmo a relação com o dinheiro, para mim foi muito complicado numa fase inicial. Cobrar até dinheiro pelos meus trabalhos, assim, era muito difícil para mim. E fui quase encostado à parede para, ok, tu és sozinho, não é? Ou seja, és um ser individual, não tem uma pessoa que pertença, por exemplo, a uma instituição, ou quer que seja, tem um suporte, não é? Financeiro, Exatamente, não é? claro. Os padres ou os pastores, por exemplo, têm um ordenado. Exatamente, tem um suporte, é isso caso, mesmo que tu dizes. Tu, no teu caso, não tinhas. No Não meu tinhas. caso, não. Portanto, é claro que Tentei tu durante tinhas. muito Claro, tempo fazer muitos trabalhos por contribuição livre e assim, mas depois cheguei à conclusão que tinha que honrar, não é? Também exatamente. o meu tempo. A minha mulher diz-me isso muitas vezes, que ela também trabalha ligada à espiritualidade, e ela diz muitas vezes, nós não cobramos o nosso trabalho, porque o nosso trabalho não há preço Não tem que preço. pague, não tem preço, é algo que fazemos com a alma, com tanto amor, mas há uma coisa que é o tempo. O E tempo, nós, exatamente. o tempo que estamos a dedicar, esse tem que ser remunerado, porque depois temos uma família, não é? Exatamente, e nós sem dinheiro não sobrevivemos, porque não há ninguém que te vá pagar a tua água, a tua luz, o teu gás, a tua comida, tu tens que providenciar isso tudo. Já Então vocês já exatamente. Não Vocês são luxos, não, são bens os bens essenciais. essenciais, não é? Vocês Quando já temos uma contribuem família tanto. grande com filhos, não é? Exatamente. E vocês já contribuem tanto para o universo e para nós todos que necessitam e têm o direito e devem ser remunerados. Porque isto é uma coisa que a mim me faz confusão. É que existem muitas pessoas que acham que as pessoas destas áreas que não têm que ser pagas. Mas essas pessoas que acham isso são pagas por entidades. Exato. Nunca percebi porque é que as pessoas não hão de ser pagas. Se eles vão para uma entidade patronal e são pagos, é claro que tu, a tua mulher e tantas outras pessoas têm que ser pagas. E é uma questão de honrar. É exatamente isso que tu dizes. Sim. E é mesmo, é um trabalho que é um trabalho exigente, não é? Porque bastante exigente. Trabalhar com energia e por vezes lidar com casos que são complicados, não é? Porque há pessoas que passam situações complexas e nós lidamos com isso também, e temos de ter esse tempo, temos de ter a cabeça limpa, temos de ter o coração aberto, temos que estar disponíveis para isso, não é? Para esse trabalho. E pronto, e é essencial que a vida esteja equilibrada para que possamos também dar o nosso melhor, não é? Como qualquer pessoa, como qualquer funcionário em qualquer área, não é? Exato, e é como eu digo, ninguém vos paga as contas, vocês têm que sobreviver e inclusivamente têm que expandir a vossa consciência, provavelmente fazer retiros, meditar, e isso também é tempo e vocês precisam de ser remunerados. Explica-me só. E envolve custos também, não é? Porque nós quando Era nos isso mesmo que eu retiramos, estava a dizer. temos de pagar um aluguer de um espaço, não é? A estadia, a alimentação, o transporte. tudo isso, o transporte, exatamente. Isso é muito importante que as pessoas se apercebam e é importante estarmos a falar acerca disto, porque eu noto muito que nesta área da espiritualidade as pessoas acham que é um favor, não é favor, porque todas as pessoas precisam de sobreviver e isto é muito importante o que tu estás a dizer. Tu, na realidade, Santiago, o que tu fazes agora és um canal, não é? Como tu disseste, como é que as pessoas podem usufruir do teu trabalho? Percebes o que eu estou a dizer? Fala-me um bocadinho do teu trabalho. Eu, antes da pandemia,
tenho um gabinete em Faro, não é? Aqui no sul de Portugal, onde dou as consultas presenciais. E depois, antes da pandemia, tinha vários lugares, vários espaços, principalmente ao nível do Algarve e depois também a nível de Portugal, mas basicamente a base era aqui e aqui no sul de Espanha também, onde ia a esses lugares, conduzi meditações e conduzi também alguns trabalhos em grupo, onde meditávamos, havia estas mensagens e exercícios de autoconhecimento e de aprofundamento espiritual. Atualmente estou a recorrer a estes mecanismos maravilhosos que temos, não é? da internet. Tenho feito muitos trabalhos em grupo, essencialmente em grupos privados no Facebook, onde as pessoas se inscrevem e depois têm acesso ao trabalho. Pode ser em direto ou até em vídeos gravados, em que a pessoa faz em casa à hora que quer, não é? Quando lhe dá mais jeito. Isso é muito bom. Dou o exemplo das Chaves de Cristo, que foi um trabalho que lancei o mês passado. É um trabalho que consiste em 3 canalizações, que fiz a primeira em Castro Marinho, todas no Algarve, a segunda em Lolé e a terceira em Sagres. É um trabalho muito, muito profundo, que é Chaves de Cristo, Matriz Divina, em que as pessoas se comprometem a fazer cada uma destas, a ouvir, a escutar cada uma destas meditações durante 7 dias, num total de 21 dias. E eu agora, as primeiras pessoas que foram terminando os 21 dias, têm entrado em contato comigo e eu abri um espaço para quem quiser partilhar, combino uma videochamada e as pessoas acabam por partilhar tudo aquilo que viveram, colocam dúvidas também e tem sido um espaço muito, muito agradável, muito interessante, até para mim. Até para ti, acredito. Muitas vezes estou tão envolvido no trabalho, não é? Parece que vivo nas nuvens, e é bom também descer à terra e ouvir o feedback daqueles que estão a receber e que estão a usar estas ferramentas como desenvolvimento espiritual e de autoconhecimento, não é? De si mesmos. E então tem sido muito bom. Depois, a título de trabalho individual, aquilo que tenho estado a fazer agora mais é a canalização de uma mensagem. A pessoa dá-me o seu nome, eu conecto-me à pessoa, transmito a mensagem que recebo para a pessoa, envio a mensagem para a pessoa ouve, tem um tempo de integração que normalmente são 7 dias, e depois desses 7 dias faço uma videochamada com a pessoa para podermos então esclarecer, para eu poder esclarecer a pessoa. Porquê? Porque muitas vezes as mensagens a linguagem de Jesus é muito metafórica. Era isso que eu ia perguntar. Eu já estou habituado à linguagem. Tu já sabes o que é que quer dizer, não é? Exatamente. E as pessoas às vezes ficam confusas e não compreendem. E então eu sinto mesmo essa necessidade também de levar alguma luz, alguma compreensão, algum esclarecimento para que as pessoas se possam sentir mais enquadradas. E para perceber o conteúdo da mensagem, não é? Que isso é muito, muito importante também. Isso é muito, muito importante. E assim, dessa forma, as pessoas ouvem a mensagem, provavelmente poderão ficar ali um bocadinho perdidas, mas depois tu vais orientá-las e vais guiá-las. Eu acho que o trabalho que tu fazes é absolutamente inacreditável. E acima de tudo, eu acho que é preciso, no mundo, na sociedade em que nós vivemos, ter muita coragem, como tu tens, para dar a cara e dizer: eu sou um canal, eu recebo mensagens de Jesus e aqui está o que eu faço. Porque há muito julgamento, como tu sabes, não é? Nesta sociedade. Há de haver pessoas que julgam, pessoas que vão dizer que tu és completamente maluco, pessoas que vão dizer que estás enganado, mas enfim, há de tudo nesta sociedade, mas o que é importante é que haja pessoas como tu, que primam pela diferença. É assim, Rita, como este trabalho já tem alguns anos, não é? Eu depois aqui já conduzi vários retiros, já conduzi viagens espirituais fora de Portugal também e outras em Portugal, e isso foi-me dando, de certa forma, muitas confirmações. Exatamente. Mesmo o trabalho que vou fazendo individual com as pessoas ao longo do tempo tem-me trazido muitas confirmações. E isso é a minha mais-valia, não é? Porque eu, como diz alguém, algum artista, eu não estou aqui para enganar ninguém, uma coisa assim,
E de certa forma, se assim não fosse, eu digo muitas vezes, eu tenho uma cabecinha para pensar, tenho 2 bracinhos, 2 perninhas, adoro trabalhar e podia fazer qualquer coisa que goste, porque gosto de fazer imensas coisas e seria com certeza feliz na mesma, não é? Mas este é o meu propósito, foi para isto que fui chamado e vou continuar a cumprir, porque tem resultados, não é? Eu tenho visto transformações incríveis em pessoas. Tenho uma amiga que me começou a seguir há uns anos, encontramos ao acaso eu não existo não acredito em acasos, é só uma brincadeira, numa meditação e foi-se um reencontro de almas, foi algo muito, muito forte. E eu acho imensa piada a ela, porque ela é muito espontânea, muito genuína, diz logo o que tem a dizer. É assim aquelas pessoas muito uma mulher de fé, mesmo de fé. E ela, numa partilha que fizemos em grupo, ela dizia: olha, o meu marido, no outro dia, chegou perto de mim e perguntou-me assim baixinho: estás doente? Sentes-te bem? Eu disse: estou ótima. É que nunca mais ralhaste comigo. Isto é um pequeno exemplo, não é? Tenho visto pessoas a transformar a mesma vida, às vezes com chaves que vão sendo dadas, com dicas que vão sendo dadas. O convite é sempre: mergulha para dentro. Jesus traz muito o potencial das pessoas à flor da pele. Ele vai, mergulha dentro, e ele diz: ok, tu tens estas mais-valias, tens estas qualidades, porquê que estás com uma venda nos olhos? Não te estás a ver. Agora, há aqui uma coisa importante, Rita, é que as pessoas precisam sempre de colocar as mensagens na balança e nunca cair na armadilha do ego. Não é? Porque o ego, se Jesus... Prega partidas, não é? Prega muitas partidas o ego, exatamente. Porque nós todos temos mais-valias, temos coisas maravilhosas e depois temos muitas arestas por limar, não é? Todos nós. Senão nós estamos aqui neste plano, na Terra, nesta evolução. Claro. E às vezes é preciso, Jesus, das primeiras frases que me disse, foi sempre humilde, sempre humilde. Nós temos mesmo de trabalhar esta humildade em nós, não é? Porque Jesus pode nos revelar algo que nós temos extraordinário, mas nós temos que meter sempre na balança, não é? O ego, também, o ego existe e ele eu digo muitas vezes, o ego benigno e o ego maligno, no bom sentido, não é? Porque o ego em exagero leva-nos ao desequilíbrio, mas o ego equilibrado também nos traz aquele orgulho de nós próprios, o amor próprio, aquela, não é, postura, também é bonito. Devemos colocar sempre tudo. O segredo da vida é o equilíbrio, não é? Exatamente. E tudo faz falta e tudo faz parte. Até mesmo as nossas limitações, os nossos medos e receios, muitas vezes, quando os encaramos, não é? Nós temos de ser muito verdadeiros connosco próprios, olhar para eles de frente, e quando o fazemos, muitas vezes as grandes mudanças da nossa vida vêm daí, dessa humildade, nós olharmos para nós e vermos: ok, tenho esta fragilidade, então vou trabalhá-la, não é? Se tenho uma ferida aberta, eu tenho mesmo que tocar nela para a limpar, para a desinfetar, e só assim é que ela cura. Nós podemos fugir das nossas feridas internas, mas vamos fugindo e a ferida vai continuar aberta. E mais cedo ou mais tarde ela vai doer, não é? E então eu digo muitas vezes que é o caminho dos corajosos, não dos loucos, mas dos corajosos. Dos corajosos. Mas porque sempre... é preciso ter muita coragem, eu acho que sim. É preciso. E eu acho que acima de tudo, e tu tens uma postura que eu acho que é muito transparente, muito clara e muito humilde. Muito humilde. E eu acho isso lindo, porque existem pessoas que não teriam com certeza essa postura, mas também não seriam escolhidas por Jesus como tu foste, isso é óbvio, porque tu foste escolhido por alguma razão, para além de muitas mais, não é? Esse é um facto. E tu tens esta postura muito humilde de explicar ao outro, de receber as mensagens, de transmitir e de ajudar, de orientar, de encaminhar, no fundo, não é? Exato. É que eu encaro isto tudo com tanta naturalidade, não é? A física quântica tem estado a estudar muito, não é? Eles têm estado a desenvolver muito.
Hoje em dia, felizmente, cada vez se fala mais em energia. Fala-se muito, não é? A palavra energia é muito falada. Até na televisão, nos reclames e assim já se fala na energia. Exatamente, já É se fala. curioso. E eu acredito nos próximos anos que se vá falar mais e que vamos perceber mais sobre nós próprios. Nós temos um campo vibracional, temos um campo onde somos energia pura e nós temos que aprofundar mais, não é? Ainda falta, percebemos muito sobre o nosso cérebro, sobre o funcionamento do nosso cérebro. Exatamente, O é nosso verdade. corpo físico já conseguimos perceber muito, não é? O funcionamento dos órgãos, dos músculos, por aí fora, mas eu penso que um grande passo vai ser mesmo o aprofundar deste estudo da nossa vibração, da energia, a comunicação vibracional, que é uma coisa incrível e que todos nós temos. Isto nasce connosco, somos nós, e nós às vezes não sabemos explicar as coisas. Olha, entrei naquele sítio e não me senti bem. Ou quando estou Exato. não é? Ou quando estou perto daquela pessoa, a pessoa não está bem, eu não fico bem. Ou o contrário. Olha, falei com aquela pessoa, olha, fica com uma alegria, fica com um ânimo, com uma vitalidade incrível. Isto é de vibração, é energia, não é? São trocas energéticas. Nós somos todos sensitivos. Agora, claro que se estivermos com uma venda nos olhos, com o canal fechado, fechados ao universo, não é? Claro. A Deus, aquilo que nós quisermos chamar. Eu aqui também, há um parênteses que eu acho que é muito importante frisar. Eu não sigo uma religião, não é? Uma instituição religiosa. A minha religião é o amor, ou seja, religião, religação, é o amor. Neste caso, o meu mestre é Jesus, mas sentir estar num templo budista, no silêncio e escutando a doutrina budista, tentando perceber mais a mensagem de Buda, que foi uma mensagem riquíssima. Não é? Estou a sentir ir à homilia de um padre, tenho aqui um padre em Faro, que eu adoro, que faz umas cerimónias lindíssimas com guitarra, com canto, com assim uma coisa extraordinária. Eu gosto de estar onde o meu coração pede a cada momento. Eu acho que isso é muito importante, é o que tu estás a dizer. Muito importante. Portanto, significa que tu recebes mensagens de Jesus, mas isso não estás ligado à religião católica, por exemplo? Não. Talvez esteja mais próximo da religião católica, mas não estou ligado a nenhuma religião. Onde tu te sentires bem, onde o teu coração, onde tu te sentires o chamado, tu vais. É isso, no Exatamente. fundo, não é? É isso. Isso é muito importante o que tu estás a dizer. Porque, no fundo, se nós pensarmos bem, eu acho que não estou a dizer nenhum disparate, não é? A figura de Jesus, a figura de Deus, no fundo, depois apareceram outras religiões, não é? E eu acho que, no fundo, o nome é que muda, porque a essência é a mesma. Eu espero não estar a dizer um grande disparate. Eu acho que a essência é a mesma. É a mesma. A essência é amor incondicional. Exatamente. É compreensão entre todos. São pontos. Jesus, numa mensagem, dizia: conheçam as casas uns dos outros. Não é? Por exemplo, no mundo cristão, os cristãos vivem de costas viradas uns para os outros, porque há inúmeras religiões no mundo cristão. Não é? Por exemplo, é um exemplo. Exato. Não é? E às vezes nós queremos ser senhores da verdade absoluta e acho que tem mesmo de existir sensibilidade e o respeito pela doutrina dos outros. Eu tenho tido a felicidade, talvez pela minha abertura, pela minha forma de ser, de estar, de falar com pessoas de várias religiões ao longo do tempo, de me sentar mesmo à mesa, de as ouvir, de perceber como é que as pessoas vivem a sua fé. E é uma coisa linda, não é? Porque eu posso estar a falar com uma senhora que me diz: olha, eu encontrei Deus na Igreja Católica e consigo fazer uma conexão profunda através da oração, não é? Tem outra pessoa que me diz: não, para mim, no silêncio, nas montanhas, é quando eu encontro Deus. Sem preces, sem nada, só no silêncio. Tenho um amigo meu que me diz muitas vezes: olha, para mim Deus é quando vou fazer surf e me sento na prancha, lá no outside, lá fora, e abro os braços e sinto a força do mar. Ou seja, nós temos mesmo que ter este respeito uns pelos outros. Isso é muito importante. O mais importante é depois a ação que temos no nosso dia-a-dia e conseguirmos mesmo colocar estes ensinamentos. No fundo, aquilo que nós queremos todos é amar e ser amados, respeitar e ser respeitados. É isso mesmo. Nós temos muito a tendência para colocar rótulos, o bom e o mau.
Eu tenho muita dificuldade em... Nós sabemos que existem seres humanos que cometem atrocidades mesmo, coisas horríveis, nós sabemos, e que nos doem muito, que doem a todos. Porque nós, no fundo, estamos todos ligados por uma rede de energia, não é? De vibração. E dói-nos muito quando alguém, que eu vou chamar irmão, porque somos humanos, independentemente da cor da pele, daquilo que chamamos raça, da cultura que cresceu, do que é que seja, nós somos a humanidade, não é? E nós temos muita tendência de apontar o dedo. Eu tento sempre fazer uma reflexão, não vou dizer que não vou ser hipócrita e dizer, olha, as coisas não me dói. Claro que me dói. Se eu vejo alguém cometer atrocidades, dói-me imenso. Claro. Não é? E às vezes sentimos mesmo aquela repulsa, não é? E a vontade de ir lá e agarrar e dar uma banão, o que é que estás a fazer, não é? Que somos humanos. Mas eu gosto sempre de me focar o que é que está por trás de uma pessoa que age desta forma. Qual é que foi a sua infância, qual é a sua história de vida, o que é que leva uma pessoa a viver em raiva, não é? Claro, o que é que se passou para trás? Qual é a bagagem que essa pessoa traz, o que é que aconteceu para que ela depois acabe por fazer estas coisas. E na realidade o que tu dizes é muito importante, é que nós temos que nos amar a todos, uns aos outros, e respeitar, que são duas coisas que eu acho que ultimamente, nestas últimas décadas, não se fez muito. E agora estamos a pagar a fatura, estamos a viver esta situação, e eu vim exatamente perguntar... É nessas mensagens que tiveste com Jesus, recebeste alguma informação acerca desta situação que nós estamos a viver agora? Um conselho? Exato. Antes da pandemia, recebi uma mensagem que foi muito profunda, foi muito forte e que abalou um pouco o grupo que estava presente. Na altura, mexeu connosco, em que Jesus dizia, lá está, de uma forma metafórica, ele dizia, as águas irão subir. E mostrava-me uma ribeira onde as águas corriam forte e transbordavam. E ele dizia, as árvores com raízes fracas vão com as águas. E a água vai chegar a todos sem exceção. Vai chegar a todos. Se nós pegarmos na água e percebermos que nós próprios somos água, não é? Porque o nosso corpo tem uma percentagem enorme de água. Enorme de água, exatamente. Então nós percebemos, a água está ligada e está relacionada com as emoções. E realmente, passado um mês, foi um mês, quando se deu o alerta para o Covid, nós percebemos que esta pandemia chega a todos sem exceção. A todos, porque chega de uma forma ou de outra. De outra, exatamente. Não é? Ela chega a todos, a toda a humanidade. E eu acho que nós estamos aqui a ter uma oportunidade para fazer reflexões profundas de que é que temos construído até aqui, enquanto humanos, enquanto sociedades, e é mesmo uma oportunidade eu tenho visto, felizmente, no meio de tudo isto, tenho visto pessoas que fizeram pausas profundas durante a quarentena e tive a honra de falar com essas pessoas, de as ouvir e perceber que tiveram um clique interno muito profundo e que decidiram fazer algo diferente daqui para a frente. Não é? Quase um abre-olhos. Nós, a sensação que tenho é que nós humanos, quando temos a vida plena, parece que somos imortais. Depois existe uma catástrofe ou perdemos alguém que amamos muito e aí parece que o chão treme, não é? E nós despertamos e o que é que ando aqui a fazer? A vida parece que é um dia, não é? E somos, de certa forma, convidados a perceber a nossa fragilidade por aqui. E aquilo que sinto é que esta pandemia é um marco muito forte na nossa história e é um abre-olhos muito forte. Tá bem? Eu sou super sensível às pessoas que estão a sofrer, não é? Porque numa fase inicial ouvia falar no Covid na televisão, não é? As notícias, e atualmente tenho amigos doentes, não é? A coisa foi-se alastrando. Depois existe também muito a teoria da conspiração, é assim, em tudo onde os homens estão envolvidos, há as duas partes, não é? E nós sabemos disso. Neste momento há pessoas que estão a fazer um trabalho incrível a ajudar, estão na linha da frente, de coração, a ajudar montes de gente, e depois há sempre
pronto, as pessoas que sem valores, os oportunistas que se aproveitam da fragilidade dos outros para prejudicar ainda mais e para extorquir e por aí fora. Nós sabemos disto, são as fragilidades. É sempre nestas situações. Exato, era isso que eu ia dizer. É o lado mais escuro, não é? Do ser humano, é sempre assim. Ele existe, nós não podemos fazer que não. Ele existe. Mas, olhando para esta pandemia, dentro das mensagens que tenho recebido, eu sabia que este ano, 2020, iria ser um ano muito exigente, porque é um ano 4, e 4 representa a estrutura. Sabia que iria ser um ano em que as estruturas iam abanar, ou seja, uma empresa mal estruturada, por exemplo, tende a cair. Um relacionamento, uma família mal estruturada tende a cair. Agora, claro que as pessoas também podem, neste treme-treme, não é? Nesta destabilização toda, também podem aproveitar para se unir mais, para se fortalecer. Para reconstruir também, não é? Exatamente. Para reconstruir. A ideia é exatamente para ser mais fortes, no fundo para fazer os alicerces da casa com um material mais consistente, para depois conseguirem resistir a coisas fortes como estas. Exatamente. Tu achas, na realidade, que isto é eu acho que isto é quase que uma segunda chance, sabes? Uma segunda oportunidade que Deus, que Jesus nos está a dar, de pensarmos o que é mais importante para nós, quais são os valores mais importantes, virarmos para a família, para a natureza, para nós próprios, para a oração, para a meditação, para essas coisas, que foi algo que nós acabámos por quase que aniquilar da nossa vida, exatamente, pelo menos a maior parte da sociedade, durante muitos anos. Exatamente. E, portanto, agora é a segunda oportunidade. Eu vejo como uma grande oportunidade. Acredito na ascensão planetária, ou seja, acredito perfeitamente que o planeta Terra está a subir de vibração, ou seja, a humanidade tem de acompanhar esta subida de vibração. Temos mesmo de mudar a nossa forma de ser e de estar, de abraçar o melhor que há em nós para que possamos encontrar uma harmonia. Eu acredito nisto. Há pessoas que dizem, acreditas no Pai Natal? Ok, acredito no Pai Natal. Se não acreditar no Pai Natal, também é difícil estar por cá, não é? Também é verdade, não é? E mesmo o Pai Natal é uma personagem bonita que eu acho que não tem mal nenhum. É lindo, eu acho que é muito importante. Eu acho que realmente, costumo dizer que nas situações mais complicadas da nossa vida, não é? Há sempre dois tipos de pessoas. Há aquelas pessoas que são aquelas pessoas derrotistas, que só veem o lado negativo, e há as pessoas muito positivas, cheias de fé, cheias de energias, que em vez de verem um problema, veem um desafio e que sabem que o vão tentar superar com sucesso. E tu és uma dessas pessoas, claramente. Eu olho para tudo o que são desafios e deixei de fazer a pergunta porquê que me está a acontecer a mim e passei a colocar a questão para quê? Para quê? O que é que eu tenho de aprender? Exatamente. Que arestas é que tenho de limar ainda cá por dentro para superar e para, de certa forma, olhar, ter uma nova perspectiva e ultrapassar tudo de uma forma pacífica, de uma forma harmoniosa. Eu dou muitas vezes este exemplo que é, eu posso fazer um caminho de 1 quilómetro com uma pedra pesada na mão a reclamar, não é? E a mandar vir, como se costuma dizer, ou posso fazê-lo a cantar. É uma escolha minha. É uma escolha, exatamente. E disseste muito bem. Na realidade, nós temos o poder de escolha na nossa vida, porque a vida é nossa, não é? Nós temos a nossa essência, nós vamos escolher. Mas o que acontece é que as pessoas fazem muito aquele processo de vitimização, culpabilizam os outros, e pronto, e em vez de pensarem que não, nós escolhemos o nosso caminho. E está na altura exatamente das pessoas escolherem qual é o caminho que querem tomar. E nada melhor do que... A vitimização é nós despedirmos, de certa forma, da nossa responsabilidade, não é? E estarmos sempre focados no outro. E nós somos educados assim, sempre a olhar para fora. Exatamente. O pai fez, a mãe fez, o companheiro fez, a companheira fez, o filho fez, o amigo fez, a colega de trabalho, o patrão fez. Estamos sempre nisto, não é? Então é preciso, também, de certa forma, olharmos para nós e percebermos, ok, aquela pessoa teve aquela atitude, é da responsabilidade dela. Causa-me dano, o que é que eu posso fazer com isso? Exato. Dentro de mim, de que forma é que posso reagir? E como é que eu posso aprender, não é?
Para quê? Porque é que isto não aconteceu? E isso é que na realidade é a pergunta verdadeiramente interessante a fazer. É essa. Ó Santiago, o nosso tempo está mesmo a acabar, porque eu adoro falar contigo. Tens alguma mensagem que possas dar aqui às pessoas? Uma mensagem que venha de ti, do que tu tens vivido, da tua experiência de vida, o que tu quiseres. Ok, é assim, aquilo que vos quero transmitir é que não percam a esperança, é que se amem de verdade. Comecem por este amor. Amar-nos de verdade não é sermos egoístas, egoísta é outra coisa, é nós estarmos centrados no nosso umbigo. Amar-nos a nós próprios é termos a consciência que somos uma alma, que temos um corpo físico que precisa de ser cuidado para acompanhar a evolução da nossa alma, que devemos de nos alimentar bem, de cuidar, fazer desporto, por aí fora, ter uma vida saudável, que de certa forma alinhe nesta conexão. A conexão, se puderem aprender a meditar, é uma coisa extraordinária. Para mim foi a ferramenta-chave da minha vida. Alimentem-se de bons pensamentos. A nossa mente consegue fazer filmes, não é? Costumo dizer que consegue fazer novelas com princípio, meio e fim, mas é importante que essas novelas sejam saudáveis, sejam harmoniosas, tragam benevolência, tragam pensamentos positivos. Os pensamentos negativos fazem parte, mas devem ser filtrados. É como uma nuvem negra, não é? Que passa por cima de nós. Ok, nós observamos a nuvem negra, ela passa, mas nós focamos no sol. Porque eu vejo que há muitas pessoas que vivem numa negatividade, num pessimismo, na vitimização. É uma perda de energia gigantesca. O corpo físico, como dizia o António, variações, o corpo é que paga. O corpo é que paga, e mesmo exatamente. assim, tudo vai somatizando no nosso corpo e mais cedo ou mais tarde aparece a doença, não é? Não estou aqui a construir uns filmes é mesmo aquilo que sinto, está bem? Queria deixar esta mensagem. Vamos ser mais positivos, mais otimistas. Parece que o mundo está a ruir, mas há uma razão para que esteja a ruir mesmo. É para que nós tenhamos esta capacidade de renascer. E devemos renascer e devemos começar dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, com a nossa família. E disseste uma coisa muito bonita, renascer. Nós vamos construir um mundo novo, não é? É o renascimento do planeta Terra, de uma nova realidade. Estamos a ter esta oportunidade e eu acho que é uma coisa muito, muito bonita. Nós devemos nos sentir muito orgulhosos por fazer parte disso. E não, coitadinhos, porque é que isto me acontece? Não, é um privilégio. Então, está-nos a ser dada uma segunda hipótese que eu acho que nem sempre temos e temos que aproveitá-la agora, não é? É mais ou menos. Agarrar com unhas e dentes. É isso mesmo. Força. Santiago, obrigada do fundo do coração por ter estado aqui. Eu tenho a certeza absoluta que as tuas palavras vão acalmar muitas pessoas, vão-nos trazer muita paz, muita tranquilidade. Eu gosto muito de ti, eu acho que és uma pessoa, um ser cheio de luz e, acima de tudo, gosto muito dessa tua tranquilidade e dessa tua humildade, que é uma coisa que transmite paz. O que eu sinto quando falo contigo é paz e agradeço do fundo do coração. Tenho a certeza que as pessoas vão adorar. Muito obrigada, Santiago. E quando quiseres voltar, obrigada. Quando quiseres voltar, és bem recebido, já sabes. Ok? Um beijinho grande, Santiago. Muito obrigada, um beijinho grande. Obrigada, um bom dia.